Jeremias capítulo 29. Por favor. Versículo 7. Escuta aí só. Jeremias 29, 7. Eu e os bispos e pastores costumamos meditar nessa palavra e trazê-la para nós. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Procurai a paz da cidade. O que é isso? Essa palavra desterrar ou desterrei, o que ele quer dizer? Para onde vos enviei, mandei. Aonde eu coloquei você? Por exemplo, Deus colocou você numa cidade. Você não está lá por acaso. E há problemas na cidade. Há crimes, há epidemias, enfim, muitas deficiências. É comum, principalmente na nossa cultura, arrumar um culpado. Normalmente a gente põe a culpa no prefeito, depois no secretário, e assim vai, nos vereadores. Mas eu estava na fila ali, impondo as mãos, e uma obreira falou assim: nós que somos o sal não podemos ficar no saleiro. Eu gostei, ela ouviu isso de um pastor, ela disse. Porque lá na cozinha você tem um saleiro, o sal está lá. Mas ele não pode ficar ali para sempre, não, porque ele foi feito para quê mesmo? Para temperar. Ele tem que ser usado, né? E o que Jesus disse? Que nós somos o sal da terra. Então, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. A cidade que eu coloquei em você, procure a paz dela. Busque a paz dela. Orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis. Não interessa se vão reconhecer ou não, que é a partir de você que Deus está proporcionando paz ali. Não. O importante é que o Deus que está em você, Ele dá qualidade de vida, não só a você, mas a todos que te cercam. Eu tenho consciência de que o Deus que tem me abençoado, tem abençoado muita gente à minha volta. Eu tenho certeza disso. Só que é assim com você também. Às vezes você não percebe. Às vezes as pessoas têm até vontade de falar para você coisas que você fala para ela ou para elas, e atitudes e gestos. Isso vai mudando a vida das pessoas, a convivência. Por quê? Porque a paz que tem origem no sangue de Jesus, ela está em você e está em mim. E essa paz, ela na verdade, é um conjunto de acontecimentos, de coisas, né? Aliás, a vida ela é muito grande, sabe? Embora tenhamos consciência da nossa pequenez, Deus fez grande a vida. Nós somos eternos. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Tem uma palavra em Provérbios que diz assim, sobre tudo, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu, porque dele, no plural, procedem
as fontes da vida. Você sabe o que é uma fonte, não sabe? A vida ela tem várias fontes. Tá? Então esta paz que Jesus criou pelo sangue, ela vem para nós quando praticamos uma série de mandamentos e obedecemos, enfim, e agimos, e a buscamos, e ela não vem só para nós, ela atinge quem está perto de nós. Tem muitos de vocês que chegaram aqui nessa obra perturbados de tudo. Perturbados, do espírito, aflitos. Né? Olha lá. Meu Deus, que coisa linda. Lindo, é? A igreja toda. Que imagem. Que bebê bonito. Eu estou vendo um casalzinho lá. Aí levantou a mão. Esse aí é aquele que estava preso, não? Você está bonito, rapaz, está novo. Você tá... Rapaz, você tomou um chá, não, para ficar... Que maravilha, a esposa, ó. É aquele que estava preso, lá na igrejinha, né? Puxa, olha lá, gente. Não é aquele? Eu só não guardo os nomes, mas posso encontrar vocês aonde for que eu falei, isso daí vai lá, isso daí é de lá. Deus é poderoso, então Ele guarda nome, até as estrelas Ele chama pelo nome, né? Mas eu olho assim, eu já vejo, percebo. Eu falo para a bispa, ali uma pessoa da igreja, ela fala, como é que você sabe? Eu falei, está gravado aqui, ó. Aí a pessoa chega, poxa, eu falei. Olha, muitos chegaram perturbados e quase incrédulos já de tantas tentativas frustradas. De algum modo, a paz que está em nós te contagiou. Isso pega. Então, o Senhor sugere que, a partir de você, a partir de nós, a cidade onde moramos, ela seja contagiada com esta paz. E principalmente bispos, pastores, obreiros, ao invés de reclamar, a cidade está um caos, o meu bairro está desse jeito, põe os joelhos no chão, ora pela paz daquela cidade, daquele lugar, e todos vão ter paz ali, e você terá também, está escrito. Na verdade, é a partir de você. Continuando. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Deus falando direto para o povo, ó. Nem os vossos adivinhos, e nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Profetas, adivinhos e sonhadores. Na verdade, as religiões estão cheias deles. Fazem muito barulho para nada. Inventam tanta doutrina. E fazem coisas que não tem nada a ver com a palavra. Nada a ver. Tem uns que estão até cuspindo nas pessoas, na boca das pessoas. Nem Jesus fez isso. Jesus cuspiu onde? No chão. Você sabe o que eu estou falando, sabe? Você já deve ter visto isso aí. Isso é loucura. É pura carne. E aí,
Basta o profeta olhar para você para falar que está vendo isso, está vendo aquilo. O pior é quando vê caixão, o povo fica apavorado. Eu só vi uma vez chegar um na igreja, pequenininho em Santa Amaro. A igrejinha nossa na Alameda ali, Alameda Santa Amaro. Pequenininha, cabia mais 100, talvez, 100 pessoas. O profeta chegou, pegou o lencinho, bateu. Já te dei ontem. Bateu. E chamou o bispo Pereira, na época. Aí o bispo Pereira regalou um olho, ele já tem um olho grandinho, né? Eu falei, meu Deus, o olho dele cresceu mais ainda. Eu fui lá, né? Aí cheguei lá e falou, o senhor acredita em profecia? Eu falei, claro, é bíblico. Pois é. Como não tinha ninguém na igreja, quase, ele falou assim, eu vejo o povo saindo dessa igreja. Na época era tudo diferente de hoje, era videocassete. Como eu tinha videocassete, às vezes eu esquecia de dar o stop, rebobinava com o play, aí veio o povo voltando. Aí eu falei para ele assim, o bispo, eu falei, meu filho, você esqueceu de dar o stop aí na sua fita, mas se você botar direitinho, na verdade você está vendo aí, é o povo entrando. Você está passando para o lado errado da sua fita. Você não acredita? Eu falei, em você não, só em Deus, na profecia de Deus. Arreda-te. Sumiu o profeta. E a igreja virou o que virou. E a recomendação é, não deis ouvidos, diz o Senhor, ó. Olha lá. Nem deis ouvidos aos vossos. Aliás, você pegou no meio, né, filho? Foi eu, né? Põe no versículo 8, por favor. Porque assim diz o Senhor. Não vos engane os vossos, o quê? Profetas que estão no meio de vós. Nem os vossos adivinhos. Nem deis ouvidos aos vossos sonhadores. Que sempre sonham segundo o vosso desejo. O profeta não tem que criar doutrinas e arrumar para o povo uma maneira, um modo de viver segundo o querer dele. Negativo. O profeta nada mais é do que um carteiro. Ele só entrega aquilo que Deus dá para ele. Se passar disso, ele vai arruinar a vida do povo, a igreja, a obra. Ele tem que se limitar em passar o que já é muito, né? Se ele conseguir passar o que Deus dá, os milagres já vão fluir, vão acontecer assim de uma forma. Tem gente que até desconfia de tão natural que é a coisa. Embora estejamos falando de coisas sobrenaturais, as pessoas passam ali, parece, a banda está cantando, o bispo está falando aqui, as pessoas passam ali na fila, daqui a pouco eu estou vendo, isso é uma coisa tão simples. É grande ao mesmo tempo simples, porque assim é o evangelho, assim é a obra de Deus. Sem a interferência de homens, dando a Deus a devida liberdade, Ele opera e muda a vida do povo, muda a vida das pessoas. Tem que dar liberdade ao Senhor. Não pode inventar. Aí fico inventando. O pastor que enche a igreja fica inventando. Só falta andar de cabeça para baixo no teto. Lembrei do outro lá. Passarinho que acompanha morcego, acorda de que jeito? De cabeça para baixo. Lá em Minas fala isso, no interior. Minha mãe fala, não anda com esse aí não, que passarinho que acorda morcego, acorda de cabeça para baixo. Porque o morcego dorme assim, né? O passarinho não pode dormir assim, senão o sangue desce na cabeça. O morcego foi feito para isso. Então entra nessa de
Vou lá porque lá o profeta está falando. É óbvio que se for profeta de verdade, vai falar. Mas um profeta, principalmente nos dias de hoje, ele fala muito mais com as obras do que com as palavras. Ou seja, obras que não se podem contestar. Obras que não são oriundas do homem. Não tem jeito. Agora há pouco a mãe apresenta o bebê. A doutora falou: mãe, ora porque não tem jeito. Falou reza, né? Mas é mais ou menos igual, né? Apesar que a reza é aquela coisa assim, todo dia a mesma coisa, vai passando. Orar é tirar lá do coração as palavras. Rezar é repetir aquilo que já foi, tá? Pai nosso que estás no céu, santifica. Isso aí é reza. Ah, não é oração? Não, Pai nosso é uma oração. Mas aquilo ali é um modelo de oração. Então, se você ficar repetindo aquilo, você está rezando. Eu não sou contra. Pelo contrário, mesmo na mundial tem bispos, pastores que oram na reunião. Começa assim, o Pai Nosso. Você não ouve o apóstolo fazer isso. Não. Por quê? Porque aquele é um modelo. Aquilo ali é um ensinamento. Jesus, ele fez: Pai Nosso que estás no céu, santificado. A oração começa exaltando o Pai, ao invés de começar pedindo. E depois, quando chega naquela parte que você fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Quer dizer, a tradução é: o Senhor deve dar para mim só o que eu faço pelos outros. Se você não faz nada, você está quebrado em mim. Ele vai atender você. Se você não perdoa, por exemplo, ele não perdoa você, porque você está pedindo para fazer igual. A oração do Pai Nosso é isso. Se ficar repetindo, é reza. Oração é conversar com Deus, é falar o que você sente na alma, no coração. Aí você vê que uma pessoa com diploma, uma doutora. Então, as coisas de Deus, na verdade, não se aprendem em escola. Jesus foi claro para Simão: não foi carne e sangue que te revelaram, Mateus 16, mas o Pai que está nos céus, porque as coisas de Deus são reveladas. É o que você recebe aqui. O meu genro foi questionado por um grupo, estava reunido com um grupo de empresários, e ele no celular botou aqui a reunião. Aí eles olharam: tem tanta gente assim? Tem. Vem cá. Ele está lendo alguma coisa ali no telepronto, alguém está orientando? Não. Mas como é que ele consegue? Eles não entendem. E o repertório não acaba. Nem os preparados em escolas tem um repertório como este. Porque isso aqui não é próprio nosso, não tem nada a ver com Valdemiro isso. Você já era para ter percebido isso. Mesmo os que aprenderam em escola, os que fizeram o curso da oratória, chega um momento que acaba. Aqui é uma luta para parar. O povo está com fome, tem uns que ficam olhando no relógio, tem uns que já ficam na porta assim, olhando para cá. Aí quando o Valdemiro fala: eu vou pedir oferta, o sujeito... Aí eu... Tome chicote ontem, você ouviu? Sai para você ver hoje, sai. Eu amo vocês, sabia? Eu estou achando que tem gente que até sonha comigo, mas sonha levando bronca. Tem gente que deve acordar assim: não fui eu não, apóstolo. O que foi? Não, o apóstolo estava zangando comigo. Mas não era eu, não. E o Senhor, Ele recomenda, através do profeta ali. Aliás, e que profeta, hein? O Jeremias. Que a gente não deve ficar ouvindo os adivinhos. Olha lá.
nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores. Diz assim, ó: porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Mas como saber, apóstolo? As obras. Quando o homem fala, por mais inteligentes que possam parecer as palavras, você só recebe informação. Quando Deus fala, já não são palavras inteligentes, mas sábias. E faz arder o coração, você sente na alma. Não é difícil distinguir, não. Homens dão aulas de conhecimento. Homens de Deus dão alimentos. Quando homens de Deus falam, mulheres de Deus, você se alimenta da palavra. Você sente ela trabalhar no seu coração, na sua alma. Porque, teoricamente, não há conselho no mundo como o dos pais. Teoricamente, o melhor conselho é o da mãe, depois o do pai. Teoricamente. Mas na prática, nós vemos jovens que passaram 10, 15 anos, até 20 anos nas drogas, foram presos, levaram tiros, e todo dia a mãe e o pai martelando ali no ouvido, ó. Filho, sai dessa vida, por causa disso, por causa daquilo, filho, sai dessa vida. E o filho até que ouvia, mas ali eram palavras de homens. E apareceu um desconhecido e falou algo, e o filho finalmente saiu dessa vida. O que dizer? Esse desconhecido não falou como falam os homens, mas falou como Deus fala. Na verdade, foi Deus quem falou. Eu duvido que esses que hoje estão aqui libertos das drogas, do alcoolismo, da criminalidade, não tenham ouvido conselhos dos pais e dos melhores amigos. Mas cadê? É que palavras de homens não são como palavras de profetas. Profetas de verdade. Porque o profeta de verdade não busca a glória dele, não busca ser aplaudido, não busca tapete, reconhecimento, não. Ele só passa o recado de Deus, ele corre até risco. No passado, profetas foram mortos, foram jogados em esse mesmo aí, ó, cisterna, foram presos. Porque o rei chegava e falava: profeta, eu posso ir para a guerra? O profeta falando: vai não, se for você vai morrer. Aí o rei, tá vendo? Esse sujeito aí só fala contra mim. Não é contra ele, ele está falando que Deus mandou falar. Não é contra esse ou aquele, não. A verdade é que nós não temos nada próprio. Esse negócio de querer ser reconhecido, isso é besteira. Para que eu vou querer ser reconhecido se eu não tenho nada próprio? Eu não tenho nada meu. Eu não dou nada meu para você. Se eu der
Se eu der para você o que é meu, você está na água. Você está frito. Eu só posso dar aquilo que Deus me passa. Então é dele a glória. É dele o mérito. É dele o poder. E olha o que ele diz. Não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Ei, palavra. A palavra de Deus é o que, igreja? Que coisa, ó. Tornando a trazer-vos para este lugar. E aí o profeta agora praticamente foi despedido, ó. O profeta acabou de perder o emprego, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus falou diretamente. Pensamentos de quê, igreja? De paz e não de mal. Ninguém de nós está livre de lutas, de dificuldades. Se alguém disser que não há dificuldades, que não há lutas para os cristãos, está mentindo. Quem concorda? Se alguém disser minha vida é um mar de rosas, não. A sua vida é abençoada. Agora, mar de rosas é só quando estiver na glória. É. O próprio Jesus disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu e você temos lutas, temos adversidades, dificuldades. Mas a gente projeta assim um fim. Até os filmes, as novelas, normalmente os principais do filme, da história, passam por dificuldades, por adversidades, mas o diretor, o sujeito, como é que chama, o autor, ele trabalha para que o fim agrade as pessoas, seja bom. Só que isso aí é bíblico. Olha o que Deus está dizendo, ó. Então o que Deus quer para nós? Primeiro ele diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de quê? De paz. Se Deus pensa que eu, Valdemiro, tenho que ter paz, eu duvido que alguém vai conseguir contrariar o pensamento dele. Você entende? Se é isso que Deus projetou para você, quem é que pode tirar isso de você? Se foi isso que Ele desenhou para você. Um dia eu estava pregando, um dia desses aí, eu falei sobre filmes também, eu falei de roteiros, né? Normalmente o ator recebe é roteiro que fala, não? Não é script. Hein? Acho que é roteiro mesmo. Eu não sou o mais indicado para falar um texto, né? E às vezes ele fala: meu Deus, eu vou ter que passar por isso no filme. Mas o final é que importa. Quantos filmes fizeram da história de José? Que coisa linda. Por que fizeram? Porque parece um filme mesmo. Moisés. Parece um filme. Os irmãos têm uma inveja dele. José era um sonhador. Mas não desses aí, sabe? Ele sonhava que Deus dava para ele. Na verdade, era o que Deus queria para ele. Como ele era um sujeito, um jovem que amava a Deus acima de tudo,
Então Deus escreveu o filme de José. Ó, José vai ser grande, os irmãos vão servi-lo. E se tivesse dado nas mãos dele o texto, ou o roteiro do filme, ele teria se assustado. Imagina se Deus escreve antes assim, entrega para ele assim: ó José, aqui ó, você vai passar tantos anos na prisão, você vai ser acusado de estupro, você vai ser condenado à morte, depois a prisão perpétua, que a morte eu vou livrar, mas você vai sofrer isso, aquilo. Senhor, não dá para botar outro, não. Isso aí é drama, eu trabalho mais com comédia, com coisa, entendeu? Ele ia querer escapar, sabia? Senhor, põe outro aí, que drama, não, eu vou passar por isso. Deus, ele tem o controle da vida de cada um de nós. E nessa estrada, igreja, tem trechos que dá vontade de a gente, como fala na roça, cortar a volta, ou atalho, né? Cortar a volta, porque a estrada tem uma volta, uma curva, então a gente quer ir direto. E às vezes tem muito buraco, né, no caminho. Cansa e dói o corpo, né? É longa a caminhada. Mas não se pode inventar. Não queira ser você o diretor, não. Porque Deus é quem dirige. E Ele pensa diferente dos homens. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não... Você viu o que aquela senhora falou, aquela mamãe? Na ignorância, tadinha dela, mas com muita esperança e fé, ela orou: Senhor, você não vai tirar de mim, isso demorou tanto para me dar? Cadê ela? Primeiro que Deus não demorou para te dar. Porque Deus não erra, Deus não falha. Não. Esse é o seu pensamento, na sua concepção Ele demorou, mas Deus não demora, Deus dá tudo na hora certa. O relógio de Deus é diferente do nosso. Primeiro que Ele não demorou. Falei sobre isso. Ele não estava tirando nada da senhora. Pelo contrário. Olha o que ele diz ali, ó. Isso aí foi ele que fez. Essa imagem que nós estamos vendo aí. Essas imagens aí, ó. Elas foram feitas por Deus. Deus as projetou. Esse bebê lindo andando aí. Agora, se você pegar lá que o ladrão, ou seja, o Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então você não vai mais botar na conta de Deus, tá? Deixa o bebê à vontade, filhinha, é só ficar de olho, tá? É livre o seu bebê agora. Aí, liberdade, coisa linda, ó. Deixa o bebezinho. Quisera eu ser um bebê. Ela tá andando. Você acha que, por exemplo, Valdemiro, quando dá segunda-feira, começa a vir as mensagens: Valdemiro, você tem um processo, não sei aonde, outro não sei lá, o outro está assim, agindo assim, não sei o quê. Esse bebezinho não, é só alegria. E se a mamãe tirar a liberdade, ele chora, você viu? Por isso que Jesus falou que o reino de Deus é deles. A gente entra de enxerido, mas é deles, entendeu? Jesus falou: o reino de Deus é dos bebês, sabia? Falou ou não falou? O bebezinho está na boa. Olha lá. Esse negócio de homem, só porque Deus os chamou, os abençoou, mas existe aquela coisa da carne. O sujeito achar que pode dirigir a vida das pessoas. Até na Santa Ceia eu já vi o sujeito falando: você pode, você não pode. Isso é errado.
A Bíblia diz que é errado. Examine-se, pois o homem... Aí. Isso quer dizer o seguinte, pastor, baixa a sua bolinha, porque você não sabe o que se passa no coração da pessoa. É? Você acha o quê? Você acha que na cruz ali, Jesus batendo um papo com aquele ladrão? Quando chegou naquela parte que Jesus falou, você vai estar comigo hoje no paraíso, você acha que algum discípulo não fez bico? E não olhou para o outro? Rapaz, você lembra? Aquele dia lá que não tinha nem peixe, nem pão, a gente teve que recorrer a ele. O povo reclamando e a gente dando um duro danado. Olha, esse aí já vai estar com ele hoje lá, ó. Ué, o reino não é dele? É. Então, quando ele diz que o pensamento dele é bom para conosco, é de paz, e que ninguém sabe nada, é que ele que sabe, e que o fim que ele vai dar para nós é o que nós desejamos, ele está carimbando assim, ó, tá, você acha que está demorando, você acha que está difícil, mas o que você busca é o que eu vou fazer na sua vida, é isso que ele está dizendo. Veja lá se não é isso. Olha lá. Qual é o fim que você deseja para o seu filme? Estou falando da sua vida. Isso aí não sou eu não, igreja, não é meu livro não. Ele está dizendo. Eu imagino que alguns de vocês devam estar assim, no limite, na tábua da beirada. Ah, igreja, eu já passei tanto por isso. É para ouvir, filhinha, não é para falar, é para ouvir. Eu imagino que alguém saiu de casa hoje e falou, meu Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu não sei o que eu vou fazer. É. Às vezes o nosso filme, ele tem um trecho assim bem difícil, né, igreja? Hein? Dá até vontade de rasgar o texto, não dá? Dá vontade de mudar. É? Mas não vale a pena, igreja, porque o fim, ele é compatível, ele testifica com aquilo. No final você vai ter uma história para contar, você vai falar, Deus existe mesmo, Ele provou isso na minha vida. É? Você vai dizer, ela falou, a mamãe falou, olha lá. Você vai dizer, um jovem pai que não acreditava em Deus e falava mal de mim, zombava, falava uma besteira. Viu, não sei se é filhinho ou filhinho morrendo. E a mamãe falou para ele do Deus dessa obra, da nossa vida. E quando Deus trouxe de volta, ele falou, puxa, ele até orou, né? Ele falou, Senhor, né? Por mim não, porque eu não mereço nada não, mas faz por ele, por ela. Você lembra disso aí? Não teve uma história dessa? Quem lembra? Então, eu às vezes quero mudar o meu roteiro, quero rasgar meu texto. Às vezes eu falo assim, Senhor, esse texto é penoso demais, deixa que eu escrevo o meu, mas não dá. Não dá, porque a minha vida não é minha, é dele. É. Essas tais fontes da vida, só ele as conhece. É? Você não sabe o que é certo, o que é correto fazer para vencer, ele sabe. Por isso a confiança, a esperança. Por isso não se deve dar ouvido a este ou aquele, mas sim a palavra. Examinar, para ver se o profeta fala o que o Senhor está mandando, se há frutos.
para ver se a palavra que sai do profeta toca você. Você tem que ver isso, para ver se o seu coração ele consegue escutar, porque falar aos ouvidos não é difícil, não. Não é preciso ser profeta de verdade para falar aos ouvidos. Há aqueles que treinam, que ensaiam, que praticam a oratória, enfim, que fazem cursos. Eu já ouvi tanto isso. Muitos já chegaram para mim: por que você não faz um curso disso, daquilo? Eu falei: rapaz, eu estou meio velho para isso. Mas quando insiste, igreja, como eu sou da roça, né? Aí acaba saindo um coice. Mas as primeiras, você viu que eu comecei tranquilo com o rapaz ali, né? Eu começo assim. Aí se insistir, meu irmão, é lamparina do pavio curto. É complicado. Eu não sou hipócrita. Eu não. Você sabe que alguém vai me ver na rua? Você estava bravo? Eu falei: eu não, bravo estava ele. Eu só estava querendo dar uma sossegada no negócio. Então, quando fala Deus através do profeta, ele não fala o que... O profeta, na verdade, não fala o que você quer ouvir, ele fala o que você precisa ouvir. O que você quer nem sempre mexe com você, o que você precisa. É isso que ele fala. E o que as pessoas pensam de você não quer dizer muita coisa, não. Às vezes você se sente machucado, né? Enfim, humilhado. Imagina se eu fosse ouvir o que eu ouvi. Eu, quando eu era obreiro, eu olhava assim para o pastor da igreja como o meu mentor, né? Eu falava: esse pastor vai me guiar. Imagina ouvir o que eu ouvi: você nunca vai ser um pastor na vida. Foi duro, igreja. Foi duro. Da esposa dele. Foi duro. E outras coisas mais. Outras coisas mais. Quando eu e a Bispo nos conhecemos, a gente era menino ainda, ele falou: essa moça não é para você. Por causa da... Nossa, que orelha. Foi o chefe dele que mandou falar. Ele é racista. E assim por diante. Você é um casca grossa. De vez em quando manifesta o casca grossa. Você viu agora há pouco, né? Um sujeito acostumado já com a vida, entendeu? Por aí. Tomava o meu cobertor, pegava de volta, entendeu? Mas eu entendo que eu não sou seu guia, não. Eu sou seu carteiro, eu trago só as boas novas. Seu guia é muito grande. O seu guia é extraordinariamente grande. É maior que todos. Ele fala direto no seu coração, igreja. É porque às vezes você não para escutar. Uma vez o Jó falou que ele estava tão perturbado que o Senhor passava por ele e nem percebia. Ele fala: você vai ver, você vai sair daqui, de vez em quando você dá uma paradinha assim e diz: fala, Senhor. E ele vai falar. Ele é o seu guia, ele é o nosso guia. E ele me tranquiliza quando ele diz que o que os homens
escrevem o que os homens produzem, o que os homens falam. Isso não conta. Certamente alguém aqui veio interceder por um parente cujo doutor disse: não tem mais jeito. O que direi eu? Escutar essa palavra que Deus falou, que o fim vai ser o que eu desejo? Ou escutar aquele que não tem controle nem sobre a própria vida? É homem. Eu prefiro escutar isso aí, ó. Deus vai dar para nós o fim que desejamos. Na infinita sabedoria de Deus, se você observar isso aí, esse trechinho aí, ó, o fim que desejais, isso sugere que o começo pode não ser bom, talvez o meio esteja assim, bem penoso, sabe, igreja? Doloroso, bem difícil mesmo. E às vezes é assim. Às vezes o meio é desanimador. O meio é tão ruim, igreja, que parece que o fim vai ser um desastre. Mas isso é para quem confia, para quem espera nele, é para quem persevera. É para quem baseou a sua vida na palavra dele. Se você insistir em querer escrever o seu próprio texto, aí o fim não vai ser o que você deseja, não. Você pode até botar lá, mas não vai funcionar. Se você quiser fazer a sua história, ela não vai ser boa. Mas se você viver segundo a direção de Deus, você vai ter o fim que deseja certamente. Você vai ter uma vida abençoada. Ah, vai. É promessa dele. E isso é para todos nós, igreja. Ninguém de nós é autossuficiente, tem recursos próprios, não. Não se iluda. Não se iluda, achar que você sabe tudo. Na verdade, a gente não sabe nada. O pouco que nós conseguimos demonstrar veio de Deus. Eu não estou dando nada meu, nada próprio. Então, o Senhor está dizendo: cuidado com o que os homens dizem e falam por aí. Tem uns que batem no peito, né? Que é isso, que é aquilo, estou dizendo. Não. Cuidado. Porque Deus quer que tenhamos paz e diz, com todas as letras, que Ele quer que o nosso fim seja do jeito que projetamos. Quem é que não quer um final feliz? Quem é que não quer? Todo mundo quer. É ou não é? Você às vezes sonha, né? Puxa, eu gostaria que a coisa acontecesse assim, assado. Ele sabe tudo, igreja. Mas não queira viver segundo aquilo que você acha, não. Às vezes você tem que contrariar a sua própria vontade, o seu querer. Eu quero isso, mas não pode ser isso. Eu quero assim, mas não pode ser assim. Tem que ser do jeito que Ele quer. Porque Ele é quem sabe de tudo. E a reação é contrária, e, enfim, é luta. Igreja, eu vi um pastor tão insatisfeito. Alguém diz, mas isso não é coisa para os bastidores? Aqui não tem bastidor, não.
Aqui a reunião de pastor é mostrada ao vivo. Você assistiu alguma vez? Quem assistiu? Então um pastor parou meu carro e falou: eu estou insatisfeito. Começou a chorar. Falei: tiraram você da obra? Ele falou: não, mas me deram um lugar pequeno. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei: esse pastor não tem vindo na reunião de pastores, que Deus tem falado tanto, né? Eu falei: não tem vindo não. Eu poderia sentar com ele, mas eu achei que não valia a pena não. Eu poderia sentar com ele e falar: ah, já sei, Deus te botou para cuidar das ovelhinhas de Jessé. Talvez malhar o trigo debaixo do carvalho. Talvez na prisão lá do faraó. E assim por diante. Ou talvez você seja aquele que passou pelo deserto só por causa de uma ovelhinha, de uma alma, uma mulher samaritana. Quem sabe não é aquele que sentou e evangelizava uma pessoa só, chamada Maria. Ou você não é aquele que entrou lá em Naim só porque tinha uma viúva triste, porque perdera o único filho. Esse é o mestre, Jesus, que tinha um tempo que não se compara com o nosso, e às vezes se via com uma só pessoa pregando, instruindo, ensinando, abençoando, e nós queremos o quê? Queremos só multidão. Onde nós vamos parar? Baixa sua bolinha, pastor. Baixa sua bolinha. Por isso que o Senhor ensinou tudo o que precisamos. Ele disse: fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Começou bem, teve um meio turbulento, mas o fim, você viu? Fica de pé, igreja, vamos adorar o Senhor.